Não fazer organização financeira é se manter na tua zona de conforto. Qualquer movimento que tu faça para começar a cuidar quanto tu ganha, quanto tu gasta e todas essas coisas, tudo isso é gerar um pouco de ansiedade, é gerar um pouco de flutuação emocional. A mudança, ela é gradual e a gente precisa entender que a mudança é gradual também para não se frustrar. O que é a autoconsciência financeira? É tu ter propriedade das tuas próprias condições e da tua própria situação financeira. Eu preciso despertar dentro de mim essa autoconsciência financeira. Eu preciso entender qual é a minha situação atual. Porque não olhar com carinho para o meu dinheiro, ao invés de fazer com que eu fique confortável como eu acho que eu estou ficando, na realidade está tornando a minha vida medíocre. Se fosse tão simples, qualquer pessoa conseguiria manter uma gestão financeira. E eu não estou falando que é complexo do ponto de vista prático, e é o que eu vou trazer aqui hoje. Mas do ponto de vista psicológico, manter uma organização financeira, saber quanto ganha, saber quanto gasta, estabelecer ali quanto que eu vou gastar no cartão de crédito, tudo isso do ponto de vista psicológico exige alguns ajustes que por vezes a gente não faz. E aí a gente acaba começando e não dando continuidade, começando e não dando continuidade. Então, assim, o que parece simples, né? Ah, eu só vou somar, diminuir e tal. O que parece simples não é. E não é, não pela uma parte prática de cálculo de número, mas não é por causa do nosso comportamento, que é extremamente complexo. E dada a complexidade do nosso comportamento, e dado ao fato de que decisões financeiras é um processo de aprendizado, que é o que eu sempre comento por aqui, é que eu decidi fazer esses 3 episódios para nós encerrarmos o ano de 2023. Que no último episódio eu falei sobre zona de conforto, exatamente para te instigar a sair dessa zona de conforto, que é não fazer gestão financeira, para que hoje, com um olhar diferente, você já comece a ter mais motivação intrínseca, e eu vou discutir sobre isso, mas mais motivação intrínseca para que tu consiga implementar as estratégias que eu vou compartilhar aqui hoje e usufruir dos benefícios no ano de 2024. E no episódio seguinte, nós vamos falar sobre planejamento. Então, a gente vai fazer aí esse processo, esses 3 episódios, justamente para que eu dê a minha contribuição aí para o seu ano de 2024 ser diferente. E uma coisa que, do ponto de vista prático, é simples, que é cuidar do dinheiro, mas do ponto de vista psicológico não é. Vamos tentar quebrar essas dificuldades do ponto de vista psicológico. E aí, para começar, antes de entrar no tema do podcast de hoje, que é exatamente organização financeira fora da zona de conforto, eu quero lembrar que no último episódio, eu finalizei o episódio falando sobre uma tarefa que você tinha para que você começasse a sair da sua zona de conforto. Então, eu te sugeri que você pegasse um papel, uma caneta e listasse do ponto de vista financeiro, e também poderia usar isso em outras áreas da sua vida, mas listasse, né? Quais são os comportamentos que tu estava mantendo, que estava na sua zona de conforto, mas que não estava te direcionando para os objetivos que tu tinha. E aí, ao lado, tu listar que tarefas, microtarefas eu posso implementar para que eu consiga evitar a manutenção desses padrões que não estão me levando ao crescimento, não estão me levando na direção do que eu quero. Então, era aquele contraponto em o que é o comportamento da zona de conforto e o que eu poderia fazer para ir quebrando isso. E como eu falei, né, são micromovimentos diários. A mudança, ela não é uma mudança de um dia para a noite. A mudança, ela é gradual. E a gente precisa entender que a mudança é gradual também para não se frustrar. Então, se tu tiveres feito essa tarefa, pega ela, porque eu acho que vai ser útil no que a gente vai discutir aqui também, e definindo, assim, essa questão de organização. E se tu não fizeste, eu te sugiro a dar um pause aqui e no episódio 57, 57, isso, e 57 ou 56? Ai, meu Deus, agora eu fiquei na dúvida. Vamos olhar. E o episódio certo é o 57, então eu te sugiro que tu volte
pronto, revisado. O episódio é o 57, o episódio passado. Já tô me perdendo nos números, porque já são tantos, né? Que eu já estou me perdendo nos números. Então, o episódio certo é o 57. Volta lá, olha o 57 que vai ser útil para o 58 que nós vamos discutir hoje. Entrando, então, no 58º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast que fala muito mais do que números, fala de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas eu estou aqui, trazendo o que há de mais novo de finanças comportamentais dentro da ciência, de uma forma simples e aplicável para o seu dia a dia. Então, seja muito bem-vindo e vamos aí estruturar o seu planejamento, sua organização financeira para 2024. Para começar, eu quero que tu entenda o motivo pelo qual eu sou tão incisiva nessa parte de organização financeira. Porque assim, como eu disse antes, se você não faz organização financeira, não fazer organização financeira é se manter na tua zona de conforto. Qualquer movimento que tu faça para começar a cuidar quanto tu ganha, quanto tu gasta e todas essas coisas, tudo isso é gerar um pouco de ansiedade, é gerar um pouco de flutuação emocional, de oscilação emocional. Por quê? Porque tu não está habituado a fazer isso. Então, existe ali uma aversão à perda, né? Se eu começar a fazer tudo isso, será que eu não vou perder a liberdade que eu tenho hoje? E tu não quer isso. Então, tu te mantém na exata condição que tu está. Só que ao te manter na exata condição que tu está, tu abre mão de conquistar aquilo que tu almeja. E aí, por vezes, tu fica reclamando na tua zona de conforto, e foi muito disso que a gente discutiu no episódio passado. E aí, no episódio passado também, eu falei da importância de nós construirmos, né, atribuirmos um valor a esse processo de gestão financeira, para que a gente consiga ir tornando isso menos aversivo e mais gostoso de se fazer, mais prazeroso de se fazer e que tenha essa motivação intrínseca, que depois eu vou comentar novamente. E aí, para isso, a gente tem que começar a entender o que seria a minha vida com gestão financeira e o que seria a minha vida sem gestão financeira. E é muito interessante que as pesquisas já estudam isso. Tem um estudo que ele avaliou o que a gente chama de autoconsciência financeira. O que é a autoconsciência financeira? É tu ter propriedade das tuas próprias condições e da tua própria situação financeira. Então pensa assim, eu não sei em qual situação você está hoje, mas tenta fazer uma autoanálise. Tu sabe exatamente quanto tu ganha? Tu sabe quanto que tu gasta em despesas fixas? Aluguel, luz, internet, telefone. Tu sabe quanto que tu gasta em despesas variáveis essenciais? Alimentação, combustível ou transporte, se for o caso. Tu sabe quanto que tu gasta já fixo porque tu usou o cartão de crédito e tá lá na tua parcela em despesas não essenciais no mês? Tu sabe quanto que tá te sobrando no mês? Tu inicia o mês seguinte sabendo quanto tu tem de disponível para gastar no cartão de crédito? Tu sabe qual é o teu patrimônio? Quanto tu tem de recursos disponíveis? Tu sabe quanto tu tem de dívida, se for o caso que tu tenha dívida? Vai respondendo sim ou não para cada uma dessas perguntas e vai avaliando. Se tu não conseguiu ir acompanhando, volta e vai respondendo 1 ou 0, né? Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu tenho mania de 1 ou 0 porque quando a gente fala de pesquisas, a gente utiliza muito o que a gente chama de variável dummy. E aí, variável dummy é sim ou não, só que como a gente não consegue fazer estatística com letras, com nome, né? A gente usa números. Então, variáveis dummies é 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Por isso que eu tô com essa sim ou não, 0 ou 1. Mas vai avaliando e faz essa autoanálise. Se tu perceber que tu disse muito mais não do que sim, talvez o teu nível de autoconsciência financeira esteja muito baixo. Talvez tu não tenha propriedade nenhuma da tua situação financeira atual. Talvez tu não consiga nem saber se tu pode ir no supermercado. E aí tu vai sem nem saber. Teve um artigo que colocou um exemplo assim, na verdade era um capítulo de um livro,
até nem consegui acesso completo do livro. Às vezes acontece dessa, né? Eu vou catando, catando e eu digo, meu Deus, que incrível! E aí eu não consigo acesso, porque tem coisas que a gente não. Que os livros estão só páginas disponíveis, né? A gente não consegue o livro inteiro e às vezes não tem aqui no Brasil. Mas enfim, né? Paralelo feito. No livro, ele deu um exemplo de uma pessoa que estava no supermercado. E aí ela chegou no caixa e ela não tinha computado quanto que ela tinha gasto em compras. Então foi passando no caixa, assim, foi passando no caixa, foi passando no caixa, e ela foi vendo os números subindo ali, sabe? Então, cada produto que ia, obviamente, o valor do pagamento ia subindo. E quando começou a ficar perto de 150, ela começou a olhar e se deu conta de que ela não tinha disponível aquele recurso no débito, e também ela já tinha extrapolado o cartão de crédito. E aquilo começou a gerar uma ansiedade nela e ela teve que pedir para tirar alguns produtos aos quais já tinham passado, porque ela não tinha dinheiro para pagar. E aí aquela ansiedade, né? O atendente ali, o caixa do supermercado com aquela cara de tipo, não acredito que tu tá fazendo isso. As pessoas na fila. E aquela ansiedade daquela situação financeira completamente indigesta, digamos assim. E isso é uma evidência clara de falta de autoconsciência financeira. Se ela já sabia que ela não teria condições de comprar o mercado assim sem pensar, durante o processo de compra ela já tinha que ter entendido isso. E não no caixa, né? Não na hora de pagar. Muitas vezes a gente vai pagar e não passou, não tinha limite. Mas se tu ia comprar alguma coisa, tu já tinha que saber que não tinha limite. E aí ele dá esse exemplo e discute esse aspecto de que nós, por vezes, não temos consciência nenhuma da nossa situação financeira. E essa falta de consciência financeira prejudica tanto do ponto de vista de cuidado efetivo do dinheiro, porque a gente acaba agindo sem saber se pode ou se não pode, fora das nossas condições, e também do ponto de vista psicológico, né? E aí os estudos foram avançando nisso. E tem um estudo muito interessante que desenvolveu 3 avaliações. Isso é interessante de comentar. Quando o estudo é robusto, assim, esses estudos em revistas mais renomadas, eles não desenvolvem um único estudo para validar a hipótese dele. Eles desenvolvem vários experimentos ou várias pesquisas para validar aquela hipótese. Então, eles validam aquela hipótese de várias formas. E o que que é validar uma hipótese, né? No caso deles, eles diziam assim, olha, a hipótese deles. A hipótese é sempre uma afirmação. E aí, por meio da pesquisa, eu vou confirmar ou não aquela hipótese, né? Rejeitar aquela hipótese ou aceitar aquela hipótese. E sempre essa construção dessa hipótese, ela também tem que ter um embasamento científico. Então, não vou tirar uma hipótese completamente da minha cabeça, assim. Eu vou ver quais são as evidências que já existem, mesmo que não tenha uma evidência direta da minha hipótese, eu vou ver o que já tem ali discutido sobre o tema dentro da ciência, e aí, a partir daquilo, eu vou dizer assim, ó, a partir de todo este contexto, a minha hipótese é esta. E no caso deles, a hipótese era de que maior autoconsciência financeira, que é exatamente isso tudo que eu estava explicando, conhecimento, entendimento da tua situação atual e tudo isso, que elevado nível de autoconsciência financeira faria com que as pessoas conseguissem tomar melhores decisões financeiras, ou seja, conseguir investir mais, conseguir poupar mais, conseguir se conter diante dos impulsos de compra compulsiva, ter mais reserva de emergência. Então, elas conseguiriam ter decisões financeiras melhores e também elas atingiriam melhor satisfação financeira. A satisfação financeira nesse estudo em específico, ela foi avaliada da seguinte forma: de 0 a 10, indique qual o seu nível de satisfação em relação à sua situação financeira atual. Então, foi essa variável que eles utilizaram para mensurar a satisfação. E aí, a partir disso, eles fizeram 3 estudos, então, para avaliar se essa hipótese ela realmente era confirmada. No primeiro estudo, eles queriam ver a relação da autoconsciência financeira com dívidas. E aí eles fizeram praticamente um quase experimento, que a gente chama assim, porque eles foram para uma tentativa de pesquisa de campo. Então, tem uma instituição nos Estados Unidos que é como se fosse uma associação, que tem um programa
de alívio das dívidas. Então, tu chega lá, como se fosse uma instituição, tu chega lá e aí tu diz, olha, eu tenho uma dívida. Aí tu passa por uma triagem, por uma entrevista inicial, para que aquelas pessoas que fazem esse acompanhamento possam entender qual é a tua situação. Aí tu apresenta toda a tua situação. E a partir disso, tu vai pegar e vai entender a tua condição, né? Tu vai ter ou não autoconsciência financeira. Então, a variável que eles utilizaram para tentar dizer se a pessoa tinha elevado autoconsciência financeira ou baixa autoconsciência financeira era exatamente isso, o tempo dessa primeira reunião. Porque quanto mais tempo nessa primeira reunião, significa que tu estava mais disposto a ir a fundo nas tuas situações financeiras. Eu particularmente acho questionável o uso dessa variável, porque tu pode ter muitas questões, né? Por exemplo, eu posso ter 4, 5, 6 dívidas. E aí eu precisar de mais tempo para entender a minha situação. Enquanto uma outra pessoa pode ter uma dívida e aí ser mais rápido. Enfim, o estudo utilizou essa variável para definir a autoconsciência financeira. E aí, algumas pessoas são aprovadas depois dessa entrevista inicial e outras não. As pessoas sendo aprovadas nessa primeira triagem e passando por esse processo de diagnóstico, elas entram num processo de negociação de dívidas em que a própria associação entra em contato com os credores, ou seja, com os bancos aos quais essas pessoas tinham dívida, e aí ele pega e faz a negociação, diminui juros, diminui parcela, para tentar ver, né? Essa pessoa está nessa condição, o que ela pode pagar? Isso é importante quando se tem dívida, né? Às vezes as pessoas querem fazer acordo, mas não tem condições de pagar aquele acordo. Não adianta nada. Eu tenho que olhar aquele acordo e entender assim, olha, eu não tenho condição de arcar com isso. Então o acordo tem que ter coerência com a minha condição. E aí essa instituição ia lá e fazia toda essa negociação. E depois as pessoas pagavam para a instituição e não para a dívida. Então a instituição repassava o dinheiro. Qual foi a constatação que eles tiveram? Todas as pessoas que passaram mais tempo na entrevista inicial, ou seja, na construção deles, que tinham maior autoconsciência financeira, todas essas pessoas, elas diminuíram mais o saldo devedor da dívida. Eu até deixei anotado aqui para não esquecer, elas diminuíram em 23% o saldo devedor da dívida. E além disso, quanto mais longa era a construção dessa primeira reunião, mais tempo essa pessoa se mantinha no programa. Porque daí eles avaliaram durante 3 meses, depois avaliaram durante 13 meses. Então, 1 ano e 1 mês para identificar quem se manteve no programa. E aí eles conseguiram constatar também que aquelas pessoas que num primeiro momento ficaram mais tempo na reunião de diagnóstico, elas também foram mais resilientes na construção e na manutenção do programa. Em resumo, o que eles constataram com esse primeiro experimento? Que quanto maior a minha autoconsciência financeira, mais predisposto eu vou estar a resolver meus problemas de dívida e mais consistente vai estar o meu comportamento na direção disso. Então, eu vou desistir com menor facilidade. Isso foi a primeira coisa que eles constataram. Aí eles foram para um segundo e para um terceiro estudo. Nessas outras 2 pesquisas, eles usaram uma escala de autoconsciência financeira, que ela tem como objetivo avaliar, assim, como que tá a tua situação, se tu conhece a tua situação, se tu sabe quanto tu ganha, se tu sabe quanto que é a tua dívida, se tu sabe quanto que é teu balanço patrimonial ali, né? Passivo, ativos e como que tá a tua condição. Então, eles faziam essa avaliação. Além disso, tinham outras variáveis que eles analisavam. Num primeiro teste, num primeiro grupo, com 304 pessoas, eles avaliavam, eles faziam uma pergunta assim, ó, tu tem R$ 1.000. Quanto desses R$ 1.000 tu quer guardar? Outra pergunta que eles faziam, eles pegavam uma lista de itens e pediam para que as pessoas selecionassem dessa lista de itens o que era necessário, o que era desejo e o que era luxo. E aí eles colocavam ali também. Depois eles perguntavam até que ponto comprar um carro era representação de um investimento. E por fim, eles criavam um contexto, um cenário de compra compulsiva. Então eles pediam que tu imaginasse que tu estivesse no shopping e que tu estava passeando no shopping. E que tu viu uma jaqueta que era uma jaqueta que tu gostava muito, da cor que tu gostava,
E tu chegou na loja e o vendedor te disse assim: olha, essa aqui é a última jaqueta. E aí eles pediam para que tu detectasse qual era o teu ímpeto de comprar, qual era o teu desejo de compra. E aí eles fizeram essa relação entre autoconsciência financeira e essas variáveis. A variável de quanto que eu investiria se eu tivesse R$ 1.000, ganhasse R$ 1.000, quantos itens eu classificaria como luxo dentro dessa lista, como que eu reagiria, né, em relação à compra de um carro, vendo ele como investimento ou não. E por último, mas não menos importante, essa questão do desejo de comprar. E o resultado é o seguinte: quanto maior essa autoconsciência financeira, eles conseguiram provar que a pessoa ela estaria mais predisposta, deu um trava-língua, ela estaria mais predisposta a investir parte daqueles R$ 1.000. Elas caracterizavam naquela lista um maior número de itens como luxo e não como necessários, ou seja, que elas não teriam interesse. Elas detectavam que carro não era um investimento e elas apresentavam um menor desejo de consumo. O que a gente consegue compreender disso? Que lá, a hipótese inicial, né, de que eu vou gerir melhor o meu dinheiro se eu tiver autoconsciência financeira, é validado. Por quê? Porque se eu tiver R$ 1.000 disponível, eu não vou sair gastando tudo. Se eu tiver 20 itens à minha disposição, eu vou achar que poucos daqueles itens são necessários. O resto eu vou detectar como luxo e não vou comprar. Se eu tiver diante de um carro, é um carro, ele dá um exemplo no artigo assim, é uma BMW, não sei o quê, com banco de couro, vidro elétrico. O vidro elétrico hoje em dia é uma coisa que é óbvia, né? Mas ele dá ali as características. E aí, se eu achar que aquilo ali é um investimento, aquilo não é um investimento. Então, não tenho autoconsciência financeira. Não tem uma decisão coerente, né? Porque o carro, a gente tem que pensar do ponto de vista utilitário e não sobrevalorizar esses itens. E além disso, desejo de compra diminuído. Então, isso prova que eles estavam certos com a hipótese deles, que realmente eu ter maior autoconsciência financeira vai fazer com que eu tome melhores decisões. Eu vou investir mais, né? Vou poupar mais aqueles R$ 1.000 que eu ganhei, vou comprar menos por impulso, vou achar que as coisas não são tão necessárias assim, não são tão necessárias assim no sentido de não vou ficar achando que aquilo é necessário quando aquilo não é necessário, sabe? Por exemplo, eu preciso comprar uma camisa nova. Tá, mas será que aquilo realmente é necessário? Então é nessa lógica, assim. E aí eles conseguiram constatar. Isso foi o segundo estudo. O terceiro estudo, eles fizeram um outro grupo e aí eles pesquisaram, deixa eu ver até o número de pessoas, né, que participaram do evento, acho que foram mais de 500 pessoas que participaram desse segundo experimento. E aí, nesse segundo experimento, eles pegaram uma pesquisa nacional dos Estados Unidos e também com o objetivo de fazer essas avaliações. Então, eles avaliaram cartão de crédito, número de cartão de crédito, eles avaliaram tanto se eu gasto mais ou menos do que eu ganho, eles avaliaram dívida, eles avaliavam patrimônio e aqui, neste último experimento, eles avaliaram a satisfação que eu falei lá no início. Qual foi o resultado que eles trouxeram também com esta avaliação? E isso também foi via questionário, né? As pessoas respondiam. Que quanto maior a autoconsciência financeira, menor eram os gastos. Então, a pessoa não ficava gastando aleatoriamente, maior era a poupança, maior era a satisfação financeira e maior era a percepção de autoeficácia. Portanto, com tudo isso, com esses 3 experimentos, eles realmente disseram assim: olha, ter autoconsciência financeira que vem de uma organização financeira, de uma gestão financeira adequada, saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu tenho de dívida, quanto que eu tenho investido, saber quanto que eu posso gastar no mês, que terá essa autoconsciência financeira vai me permitir ter, sim, mais satisfação financeira, ter um controle melhor de consumo, investir mais e poupar mais para emergências. Então é muito importante a gente olhar esse resultado para que nós não fiquemos pensando que fazer gestão financeira é simplesmente número, sabe? Mas a repercussão disso é muito positiva. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu falei muito sobre a dificuldade de nós darmos esse pontapé inicial
quando eu falei no outro episódio sobre zona de conforto. Porque quando a gente está achando que não olhar para finanças, não ter esta autoconsciência, quando nós não temos consciência que isso é a nossa zona de conforto e, na verdade, nós estamos fugindo da gestão, nós estamos nos afastando de todos esses benefícios. Então é como se tu tivesse te autopunindo, sabe? Tu tá achando que tu tá no conforto, só que na realidade tu tá abrindo mão de todos esses benefícios. Então essa é a grande questão. A questão não é, ai, eu tenho que cuidar absolutamente tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, o número e tal. Não é isso. A grande questão é que não fazer isso é abrir mão da tua própria satisfação, dos teus próprios objetivos, da tua própria realização. E mais, né, é abrir mão de segurança financeira, que dá subsídio para tudo isso. Então, eu decidi compartilhar esse artigo porque ele nos traz esse nível de consciência, de olhar e dizer assim, eu preciso despertar dentro de mim essa autoconsciência financeira. Eu preciso entender qual é a minha situação atual. Eu preciso olhar com carinho para o meu dinheiro. Porque não olhar com carinho para o meu dinheiro, ao invés de fazer com que eu fique confortável como eu acho que eu estou ficando, na realidade, está tornando a minha vida medíocre. Está tornando a minha vida estagnada. Então, é por isso que no episódio passado eu falei sobre dessensibilizar a zona de conforto, porque a gente se acostuma com a zona de conforto. E aí, qualquer esforço a mais que eu tenha que fazer, eu acho que aquilo ali, meu Deus, que esforço enorme, e que cansaço, e que estresse, e que, sabe? Então a gente tem que começar a mudar a nossa perspectiva de olhar. É como se, esses dias eu até estava atendendo uma cliente da Inglaterra até. Eu adoro que a gente consegue atender o mundo inteiro, né? Ela é brasileira, mas mora na Inglaterra. E eu estava falando sobre isso com ela, assim, sobre o quanto muitas vezes a gente quer fugir de determinadas situações e o quanto isso nos impede de crescer. E a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente não vai conseguir cutucar o problema na raiz, sabe? Por exemplo, assim, nossa, mas por que que eu não consigo fazer gestão financeira? Qual é o ganho secundário que eu tô tendo em me manter na exata condição em que eu estou? Por exemplo, a tua vulnerabilidade financeira que tu construiu como um contexto de vida pode ter um motivo. Tu pode querer estar vulnerável financeiramente para chamar atenção, para ser cuidado. Tu tem um ganho secundário na desorganização financeira, né? Só que muitas vezes a gente consegue chegar nessas respostas do ponto de vista cognitivo, de entender, nossa, é por isso então que eu tô sempre me colocando na vulnerabilidade financeira. É por isso que eu tô sempre, porque eu quero chamar atenção, porque eu quero ser cuidado. Mas eu não preciso disso. Só que entre ter esta consciência e realmente conseguir introduzir esse sentimento dentro de ti, tem aí um caminho a ser percorrido. E aí tu vai esperar todo esse caminho ser percorrido para que tu resolva e comece? Então, o meu convite aqui nesse episódio é que nós sejamos um pouco mais práticos nesse ponto. Que a gente não fique se questionando nesse momento o porquê, mas 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 porquê, mas porquê, sabe? Mas que nós, tá, eu sei que existe um problema, mas vamos contornar esse problema? E como que eu contorno esse problema? Começo a introduzir no meu dia a dia microações e decisões. Lembra da frase que eu falei no episódio passado? Quem não assistiu, depois assiste lá. Em que sair dessa zona de conforto e ir para a zona de crescimento, na realidade, não é uma mudança extraordinária, mas são decisões intermináveis, diárias, que acontecem. E é nessas microdecisões que a gente pode começar a agir. Mesmo que tu não consiga resolver o problema maior. Então tu vai contornar, implementando essas pequenas estratégias diárias.
E essas pequenas estratégias diárias que eu quero comentar agora contigo. Como que tu vai começar essa organização, já entendendo que ter esta autoconsciência financeira é muito importante para a tua vida. É muito importante. E aí agora tu começa a perceber valor em mudar o teu comportamento. E aí o teu cérebro vai te deixar mais motivado para ir nessa direção. No episódio que vem a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque planejamento não tem como não falar de dopamina quando a gente fala de planejamento, metas e tudo isso. Mas essa construção, esse entendimento de tudo isso é importante para que agora eu olhe e diga assim, ok, então vamos colocar a mão na massa. Então eu já entendi que eu posso estar na zona de conforto, eu já fiz lá no episódio anterior aquela tabelinha entre quais são as situações dentro da minha área financeira que estão confortável e quais são as microdecisões. Agora eu entendi que essas microdecisões, ela tem uma importância absurda no sentido de criar autoconsciência financeira e fazer com que eu cuide mais do meu dinheiro, com que eu poupe mais, com que eu invista mais, com que eu consiga ter maior controle diante das tentações. E agora sim, entendendo tudo isso, a gente olha e diz assim: perfeito, contornei o problema, não estou cutucando o problema emocional, vou contornar o problema para fazer isso de forma mais prática. Por quê? Porque quando tu conseguir perceber o benefício da implementação, daí sim é como se tu estivesse resolvendo o problema de forma indireta, sabe? Porque daí tu vê o resultado da questão. E aí tu olha e diz assim: ah, aquele meu comportamento passado, que tinha aquele motivo psicológico, não faz o menor sentido. Eu já estou tendo os benefícios. E aí, então, vamos entender o que a gente precisa fazer, tá? A primeira coisa que tu vai fazer, e aí eu vou dar um passo a passo para que tu consiga construir uma gestão financeira fora da tua zona de conforto. E nesse processo é como se tu estivesse passando a arrebentação. Sabe quando tu tem que passar a arrebentação? Um surfista, por exemplo, que tem que passar a arrebentação, que ele olha e diz assim: nossa, eu preciso passar para começar a tentar surfar, né? Porque eu nem consigo entrar no mar. Então, ele precisa aprender a passar aquela arrebentação para que ele consiga, no mínimo, tentar surfar. É isso. Então, nós vamos ter que passar a arrebentação agora. E aí, tu vai ter que começar fazendo uma coisa que é bem desafiadora, mas que é a tarefa para agora em dezembro ou no início de janeiro, tá? Eu vou dar o passo a passo. Qual é a primeira etapa desse passo a passo? A primeira etapa desse passo a passo é tu decidir, dentro do teu agregado familiar, como que vai funcionar a gestão financeira. Esse é o primeiro passo, para depois tu começar a construir essa estrutura de organização. O que eu quero dizer com isso? Se tu é sozinho, não tem muito o que tu pensar sobre isso, né? Porque se tu é sozinho no sentido assim, não tenho filhos, não tenho esposa, não tenho mulher, né? Não tenho esposa, não tenho marido, desculpa. Esses dias o Guilherme estava me dizendo que parece que não se fala esposo, se fala, não. Ai, nem lembro mais, mas é tipo, não se fala esposo, se fala só marido, meu homem. Ah, era isso. Que era minha esposa e meu homem, não. Ah, eu tô confusa, né? Era assim. O homem, quando fala da mulher, é minha mulher. A mulher, quando fala do homem, é meu esposo. Então, que esse seria o correto. E não é correto dizer esposa. Enfim, coisas aleatórias de português. Porque eu sou péssima em português, né? Então o Guilherme fica me corrigindo às vezes e me trazendo essas informações aleatórias. Enfim, paralelo completamente fora do contexto, feito, voltando, né? Então, se tu é sozinho, tu não precisa pensar nesse, pode pular esse primeiro ponto. Mas se tu tem um agregado familiar, seja filho ou seja marido ou mulher, o que tu precisa fazer? Determinar como que vai ser a organização financeira de vocês. E aí eu vou dar alguns exemplos. Aqui em casa, por exemplo, eu e o Guilherme temos um único orçamento. Então não existe o dinheiro meu e o dinheiro dele. Existe o nosso dinheiro, os nossos planos, os nossos objetivos e os nossos gastos. Esse pode ser uma estratégia que tu pode adotar, tá? Então juntar tudo, não necessariamente numa mesma conta, mas se for numa mesma conta, os estudos mostram que quem tem conta conjunta se beneficia de ter conta conjunta. Eu e o Gui, a gente não tem uma conta conjunta, a gente usa
Eu uso a minha conta, ele usa a conta dele, mas na planilha tá todos os dinheiros misturados, né? Então, tu pode fazer dessa forma, juntando o orçamento numa única planilha, num único aplicativo ou no papel que tu fores decidir fazer. E aí, tudo que entra é da casa e todas as despesas é da casa. Ou você pode separar meio a meio as despesas da casa. Ah, isso aqui é meu, isso aqui é teu, mais ou menos meio a meio. E aí, cada pessoa faz de uma forma, né? Eu já tive clientes que, inclusive, pegavam e computavam, assim, ah, ele gastou R$ 50 no mercado, então eu tenho que gastar 100 ou eu tô em dívida com ele. Eu, particularmente, acho isso muito complicado. Eu não gosto dessa estratégia, mas para algumas pessoas funciona, né? Eu, particularmente, acho que parece que tu tá separando conta com amigo, sabe? Dividindo conta com amigo, e aí eu acho meio pesado, assim. Enfim, não é uma coisa que gere uma conexão. E aí, por fim, eu não tenho empatia por essa estratégia. Mas pode ser a tua estratégia. Dividir 50-50. Ou ainda, uma outra forma é dividir por proporção. Soma o salário dos dois. Então, digamos que um ganhe 3.000 e o outro ganhe 7.000. Então, um vai pagar 70% das contas da casa e o outro vai pagar 30% das contas da casa, o que é proporcional à sua renda. Você vai sentar e vai definir como que isso vai ser realizado. Essa decisão ela é importante para que a gente consiga conduzir o resto, porque não tem como tu conduzir o resto sem ter essa decisão antes. Então, a tua primeira decisão é qual é o tipo de gestão que eu vou implementar. E aí, se for um casal, infelizmente funciona assim, é o que as pesquisas. Infelizmente não, né? Mas assim, você pode optar por fazer as outras duas opções de separar, mas o que as pesquisas mostram é que os melhores resultados estão em juntar o orçamento. Então, eu te sugiro que tu junte o orçamento. Mas fica a teu critério. E por que que fica a teu critério também, né? Eu acho que é importante fazer esse paralelo. Tem casamentos que têm um perfil comportamental em relação ao dinheiro muito diferente. E por vezes tem inclusive um nível de consciência diferente, tem objetivos diferentes, tem decisões em relação ao dinheiro diferente. E aí, às vezes, juntar num primeiro momento vai gerar mais conflito do que adequação, sabe? Então, por isso, assim, as pesquisas mostram que sim, é a melhor forma de juntar. Eu acho que a melhor forma é juntar, como eu já falei, mas existem contextos que não funciona. Tu tem que ver o que que é para ti, como funciona para ti. Não existe fórmula mágica, não existe regra. O que funciona para ti, tá? Então esse é teu primeiro passo. Escreve aí, primeiro passo, definir o tipo de gestão financeira, como que vai funcionar aqui em casa. O segundo passo, o que que você vai precisar fazer? Você vai fazer um diagnóstico da sua situação atual, que é exatamente construir a tua autoconsciência financeira. Então é como se tu fosse realmente assim construir, como se fosse um balanço patrimonial. Para quem é da área de administração vai me entender. Que é constrói assim um quadradinho, o que que eu tenho de ativos? Ah, eu tenho casa, eu tenho investimento em CDB, eu tenho, o que que eu tenho de ativos? O que que eu tenho de passivos? Então, o que que eu tenho de dívidas? O que que eu tenho de responsabilidades? E qual é o saldo final disso? Ativo menos passivo, quanto que tá dando? Esse é um primeiro passo. Depois, isso no geral, né, em termos de patrimônio. Depois disso, a gente vai para a minúcia do mês. Quanto que eu ganho? Quanto que eu tenho de despesas fixas, de despesas variáveis, essenciais, e depois o que que eu gasto de não essencial. E quanto que tem de saldo. Então, tu vai fazer esse mapa. É como se vocês sentassem, e o meu convite é, se for no agregado familiar, se for na família, senta todo mundo na mesa e discute todo mundo junto. Se for só você, aí você pega isso e faz só você. Para quem tem filho, é legal colocar o filho no rolo também. É muito legal. Eu já fiz aqui episódios sobre socialização financeira e todos os estudos eles são taxativos ao dizer que o que mais importa na construção de crenças financeiras, na construção de um padrão comportamental financeiro adequado, não é o curso de educação financeira do colégio,
não é o que ele vê de vídeo no YouTube, mas o que ele aprendeu com os pais e com os pais, né? Então, coloca pro rolo, sabe? Começa a dizer assim, olha, nós vamos passar por um processo de reeducação financeira. Escutei a Jéssica, se tiver a idade ali, 10 para cima, já dá para colocar, escutar alguma coisa. E a gente vai reestruturar as nossas finanças para que a gente consiga se aproximar mais dos nossos sonhos. Porque esse é um ponto importante. Fazer tudo isso não é perder o padrão de vida atual, mas é dar condição para conseguir atingir os teus sonhos, seja ele qual for. Por exemplo, um dos meus sonhos em relação a finanças é, lá na minha velhice, ter uma liberdade financeira muito boa. Então, assim, que eu não precise me preocupar, muito menos com o INSS, qualquer coisa dessas, né? Mas que eu tenha ali uma estrutura financeira que me propicie uma qualidade de vida. Eu quero ter liberdade de escolha, qualidade de vida. Então, eu já estou construindo isso hoje para que eu consiga usufruir lá na minha velhice, né? Então, é essa construção. E, claro, não só olhando para lá, mas olhando, depois eu vou ter filho, como é que é a estrutura de vida que eu quero ter para ter filho, e todas essas questões. Então, não coloca isso na mesa, seja para os teus filhos, ou seja para o teu marido, para tua mulher, não coloca isso na mesa como se fosse, vamos sofrer, agora a gente vai ter que olhar para os números. Não, olha, que baita oportunidade para que a gente possa se organizar, para que a gente pare de gastar com um monte de bobagem que a gente nem valoriza e que a gente realmente construa o futuro que a gente deseja, que a gente possa realizar os nossos sonhos. Então é nessa pegada que tu vai fazer esse diagnóstico, que isso muda tudo. É tu avaliar de uma forma pejorativa ou tu avaliar de uma forma positiva. Se tu avaliar de uma forma positiva, como é que tu te sente? É muito mais prazeroso. E é dessa forma que tem que ser. Tem que ser leve. Cuidar do dinheiro não pode ser um tabu na tua casa. Cuidar do dinheiro tem que ser leve, tem que ser agradável, tem que ser uma ferramenta que propicia para tua família ser mais feliz, ter maior qualidade de vida, realizar os sonhos, ter segurança. Então, essa construção desse diagnóstico é nessa direção, é nesse sentido, tá? E essa é a segunda etapa do processo. A terceira etapa nesse processo é tu definir como que tu vai fazer esta gestão financeira. Qual a ferramenta que você vai usar? Tu vai usar uma ferramenta que vai ser uma planilha de Excel? Tu vai usar um papel? Tu vai usar um aplicativo? Tu tem que definir qual é a ferramenta que tu vai usar. Eu, Jéssica, amo planilha de Excel. E ela pode ser bem simples. Aqui, a descrição dos teus gastos. Então, primeiro, despesas fixas, todas as despesas fixas, e separada, né? Despesas fixas essenciais, despesas variáveis essenciais. Então, o que são despesas fixas essenciais? Aluguel, luz, internet, gás, essas coisas. Ou, se tem filho, escola do filho, isso é despesa fixa essencial. Despesa fixa não essencial, despesa variável essencial é gastos com alimentação, porque não é fixo, né? Eu não sei exatamente quanto que eu vou gastar no mês ali. Eu posso definir um orçamento que nós vamos falar no próximo episódio, mas eu não consigo ter ali exatamente quanto que vai ser gasto. Então, ali eu já vou conseguir colocar as despesas que são despesas essenciais, mas variáveis, que vai ser alimentação, combustível e essas coisas que eu não tenho exatamente o valor que vai gastar. Então, isso. Depois tu vai descrever as tuas variáveis não essenciais, as tuas despesas não essenciais e também as despesas não essenciais fixas e variáveis. Isso numa primeira coluna. Aí aqui tu vai colocar os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tu vai colocar numa primeira linha a tua receita. Tu vai colocar as despesas, essas, e no final tu vai ver receita menos despesa. E aí depois tu vai direcionar os teus sonhos, que é uma discussão que a gente vai trabalhar no episódio seguinte. Então, isso é uma planilha que tu pode desenvolver, uma planilha bem simples e que já vai te dar tudo que tu precisa para resolver aí a parte de ferramentas.
Pode usar uma ferramenta, uma planilha mais complexa. Eu já desenvolvi também várias planilhas mais complexas. Tu pode usar uma planilha mais complexa. Ou tu pode usar um aplicativo. Eu já testei vários aplicativos e eu não gosto muito de aplicativo. Por quê? Porque eu sou analógica, entendeu? Não sou uma pessoa muito digital. Embora meu marido seja muito digital e ele sempre tá me instigando a me envolver nesse meio, eu não uso aplicativo. Mas pode ser que para ti funcione aplicativo. E aí o que, que tu vai fazer? Vai usar o aplicativo que mais adequar, que tu mais achar adequado para tua realidade. Algumas sugestões de aplicativo. Tem o Guia Bolso. Eu particularmente já testei e acho que ele é um bom aplicativo. Tem Minhas Economias, que é um outro aplicativo que também é interessante. E aí, se tu jogar na internet, vai ter um milhão de aplicativos disponíveis. Escolhe o que for mais adequado para você. Ou não é planilha, não é aplicativo, pode ser papel. E aí, papel, tu pode fazer duas escolhas. Sabe, nas livrarias, se tu for nas livrarias, tu vai encontrar um caderno que se chama fluxo de caixa. Compra esse caderno, que vai resolver tua vida. Ele custa o quê? R$ 10 e vai resolver tua vida. Lá tem receitas, despesas, saldo, tudo bonitinho. É só tu usar ele. Ele já tá desenhado para ti. Ou tu pode fazer num papel simples mesmo, assim. Enquanto tu ganha, essa mesma estrutura que eu falei de colocar na planilha do Excel, tu pode colocar num papel, num caderno, onde tu quiseres, tá? Então, defina aí na família o que é mais interessante para vocês, qual é o formato que para vocês vai funcionar. E aí, a partir disso, vocês vão entrar no quarto processo, que é começar a nutrir essa ferramenta que vocês escolheram de informação. E aí vocês vão ter que identificar qual é a periodicidade que mais convém para a família. Aqui em casa, por exemplo, eu e o Gui, a gente faz isso no início do mês. Então, no início do mês, eu faço todo o fechamento do mês anterior, defino o orçamento para o mês seguinte e batemos o martelo. Então, a gente faz isso no início do mês, uma única vez no mês. Para quem está começando, fazer uma vez só no mês, por vezes não é interessante, porque ainda não tem um nível de autoconsciência financeira tão grande. Então, se tu conseguires fazer uma vez por semana, ótimo. Por exemplo, define lá com a família que no sábado de manhã vocês vão sentar na mesa para resolver isso aí. E faz isso. É bem legal fazer isso, tá? E aí define a periodicidade que vai acontecer aí. Não coloca uma coisa muito difícil. Isso foi um ponto que eu esqueci de falar quando tu ia escolher a ferramenta, mas nem em relação à ferramenta, nem em relação à periodicidade. Ah, eu quero fazer a ferramenta mais complexa que existe todos os dias. Isso vai inibir teu comportamento. Facilita o processo e não dificulta. Então, não cria barreiras para que tu consiga ter o hábito, sabe? Constrói isso de uma forma mais leve e mais facilitada. Então, uma vez por semana, ótimo. Uma vez por mês, ótimo. Como tu achar que tu vai conseguir fazer? Não cria expectativas absurdas em relação a uma realidade que daqui a pouco tu não consegue. Então, essa é a nossa quarta etapa, é definir a periodicidade que a gente vai fazer e começar a nutrir essas informações. Então, o que é nutrir essas informações? É tu colocar ali, hoje, tal dia gastei tanto, tal dia gastei tanto, tal dia gastei tanto, paguei isso de faculdade, paguei isso de aluguel, paguei isso de comunidade. É nutrir essa ferramenta que tu definiu anteriormente. A partir daí, então eu tenho o primeiro tipo de orçamento, né? O tipo de construção do agregado familiar que eu vou construir ali. Segundo, eu fiz o meu diagnóstico. Terceiro, escolhi a ferramenta. Quarto, comecei a nutrir e definir periodicidade. Qual é a quinta etapa? A quinta etapa é tu começar a se aproximar da construção do teu orçamento. Porque quando eu tô na quarta etapa, nutrindo essas informações, eu tô só olhando para o meu passado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Então eu tô vendo o que aconteceu. Só que eu não estou me antecipando às condições, eu não estou me antecipando ao que pode acontecer. E essa antecipação é um ponto imprescindível na gestão financeira.
Agora eu estou com mentoria de grupo em Pai, né? Com mentoria de grupo em Pai é ótimo. A mentoria Pai, ela está sendo realizada em grupo. Nós já estamos indo para a nossa quarta sessão. E hoje, inclusive, quando sair esse episódio, a gente está indo para a quarta sessão. E é interessante, assim, que esse é um erro bem comum, e até eles estão compartilhando também ali, que muitas vezes eles criavam toda essa parte de anotar, então eles faziam a quarta etapa, só que eles não projetavam o futuro. Então eles estavam só olhando para o retrovisor. Quando tu só anota quanto tu gasta, tu tá só olhando para o retrovisor. E aí não adianta nada, porque tu não te antecipa o teu comportamento. E essa antecipação do comportamento é importante. Portanto, é essa antecipação do comportamento que nós vamos falar no episódio número 50 e, não vou me perder de novo, 59 do podcast Mais que Finanças, que será o planejamento financeiro para 2024. E aí eu vou dizer como que a gente vai construir esse orçamento futuro, como que a gente vai desenhar isso para frente. E aí a gente vai para a quinta etapa no episódio número 59. Então, o que eu queria deixar aqui hoje registrado é ter essa autoconsciência financeira é imprescindível e te convidar a dar esses primeiros passos, a fazer essas 4 etapas. E aí, a partir disso, tu vai começar a construir essa autoconsciência financeira, te aproximar, e isso vai te possibilitar te aproximar mais dos teus sonhos, te afastar da tua zona de conforto. Eu sei que por vezes não é fácil, eu sei que por vezes é um grande desafio. E sobre este grande desafio também de começar, de introduzir, também será discutido no episódio seguinte, em que nós vamos falar sobre autonomia nesse processo de gestão. Então, fica aí aguardando ansiosamente para o episódio da semana que vem, em que eu vou falar tanto das possibilidades de falha nesse processo, e inclusive as falhas nesse processo inicial, nessas 4 etapas, e vou avançar na direção da construção dessa quinta etapa, que é o planejamento, né, que é a construção desse orçamento. Então, espero que o episódio de hoje tenha te trazido uma clareza maior dos passos que tu tem que seguir a partir de agora, para que tu consiga construir um 2024 diferente, que tu consiga sair da tua zona de conforto, sair dessa paralisia do início e que a gente consiga ter aí um norte do que tem que executar para a gente conseguir esses objetivos que a gente está estabelecendo aqui. O meu muito obrigada e até a semana que vem, que nós vamos discutir ainda mais essas questões e vou falar um pouco mais sobre essas falhas e como construir autonomia na construção e no acompanhamento das tuas finanças. Espero de coração que tenha sido um bom episódio para você. Meu muito obrigada e até a semana que vem.